que é importante que vocês tenham em mente o seguinte, né? As coisas vão certamente, nos últimos dias do ano, se deteriorar no Oriente Médio. Eu tô dizendo isso aqui para que vocês anotem. As coisas nos últimos dias do ano vão se deteriorar no Oriente Médio. E vão se deteriorar por quê? Porque não há saída para as apostas que foram colocadas na mesa. Israel apostou em promover uma limpeza étnica rápida em Gaza. Israel apostou que o Hamas não teria condição. Eu mesmo falei que a munição do Hamas não seria suficiente para muito tempo. Porque eu imaginei que as formas de Israel coibir o suprimento de armas, de víveres, para o Hamas e para os grupos palestinos que estão atacando as forças de Israel em Gaza, em função, inclusive, do cerco que vive Gaza, né? Seriam mais efetivas do que são. Quer dizer, a inteligência israelense está falhando. A inteligência israelense está falhando, mas a aposta que Israel colocou na mesa, Israel já colocou o seu cacife na mesa. Imaginem vocês se Israel sai de Gaza agora e deixa o Hamas no controle de Gaza. Se faz uma troca de prisioneiros all for all. Israel vai para um cenário de conflagração interna absurdo. Nem falo na coordenação do governo Netanyahu, que provavelmente Netanyahu seja preso se acontecer uma coisa dessa. Tá? Só que você teria uma conflagração interna monstruosa dentro de Israel. Então Israel já apostou. Israel pegou e colocou todo o cacife na mesa. Não pode voltar atrás. E eu não sei se não voltando atrás vai resolver, se efetivamente vão chegar ao resultado que querem. Mas eles não podem voltar atrás. Se Israel voltar atrás agora, seria uma derrota fragorosa. Seria certamente, disparadamente, a maior derrota possível e imaginária para Israel desde sua criação, né? Independente do fato das interpretações, se ganhou em 2014, se ganhou em 2006, porque os árabes, de um modo geral, mesmo isso aconteceu no Iraque. Quando você tem uma derrota que não é, vamos dizer assim, uma derrota vergonhosa, o Saddam Hussein, em 91, considerou a derrota que teve para os Estados Unidos e os países que apoiaram os Estados Unidos como uma vitória, porque ele resistiu por, sei lá, acho 40 e tantos dias, né? Então, o mesmo vale para 1973, Yom Kippur, o mesmo vale para a guerra de 2006 com o Hezbollah, que muita gente insiste que o Hezbollah ganhou. Não é bem assim, não é que ganhou, mas é que não teve uma derrota tão brusca e causou muito dano ao inimigo. Então, até aqui, para os árabes, rivalizar por algum tempo com Israel era considerado uma vitória. Imagina você, minha amiga e meu amigo que está assistindo, se Israel tira suas tropas agora de Gaza e diz, tudo bem, Hamas, continue aí à frente do governo em Gaza, continuem tomando conta de Gaza, recuperem de alguma forma as infraestruturas que foram destruídas por nossos ataques e nós vamos nos recolher. E ainda mais, nós precisamos resolver a questão dos reféns. Nós vamos soltar todos os nossos, vocês soltam todos os de vocês. Então, quer dizer, seria uma vitória histórica, estrondosa para os palestinos. Um all for all com a retirada israelense com cessar-fogo seria uma vitória estrondosa, que poderia ser a abertura das portas de uma instabilidade de Israel que poderia levar ao fim do Estado com a característica que tem. Porque tem muita gente hoje que acha que a solução de dois estados não funciona mais. Então, o ideal de muita gente é que seja instaurado um Estado plurinacional, multiétnico, multiconfessional e que efetivamente cairia em algum tempo como uma bomba relógio o aspecto demográfico e seria um Estado controlado pelos árabes. Tá? Se pega Gaza, pega Cisjordânia, as áreas dentro de Israel que tem população árabe importante, e você coloca tudo isso dentro de um mesmo balaio e cria um Estado multinacional, primeiro, o Estado perde a característica de Estado judeu. Tá? Mais ou menos, talvez tenha, não sei se um erro de cálculo, isso a gente precisa pensar com mais calma, até porque tem muita coisa que acontece no mundo que a gente acha que é uma coisa, daqui a pouco passam 2, 3 meses, a gente entende com mais clareza que não é isso. Olhando hoje, pode ser que Israel tenha errado no cálculo. Porque Israel foi pedir muito, a resistência palestina é muito forte, tá? E não tem, de forma nenhuma, apoio da Rússia, da Turquia. Esqueçam, isso é mentira. Isso é mentira. Os palestinos têm apoio, efetivamente, dos grupos palestinos fora do seu território. Existem grupos dentro do Catar? Existem.
Existem grupos, até dentro da própria Turquia, existem, mas não são Estado. Não são Estado. Talvez, isso eu não tenho nem como cravar, talvez eles tenham apoio estatal do Irã. Talvez. Mas mesmo dentro do Irã, vocês não conhecem talvez mais de perto o Irã, dentro do Irã existem disputas e existem muitos grupos xiitas que não aceitam bem a Irmandade Muçulmana, o Hamas, e não pense que um toque de mágica, as diferenças entre xiitas e sunitas no mundo islâmico, né, porque o Irã não é um país árabe, terminaram. Os palestinos, eles contam com eles mesmos. Talvez das grandes potências, a mais simpática causa palestina, por interesses comerciais e mercantis no Oriente Médio, é a República Popular da China. Inclusive, hoje rumores circularam que a China poderia impor um embargo a Israel. Embargo comercial, ou restrições, ou penalidades comerciais. Eu acho que ainda não, tá? Mas está ficando complicado para Israel politicamente justificar essa quantidade de mortos palestinos, principalmente civis, crianças, mulheres, idosos. Está ficando difícil. Talvez Israel tenha entrado numa enrascada, cuja única possibilidade hoje de reverter seria uma aposta ainda maior em uma situação que envolvesse seus aliados contra o grupo de aliados do Irã que está no entorno desse conflito. Se bem a gente possa entender a ação do Hezbollah como ação de suporte aos palestinos, não necessariamente ao Hamas, mas aos palestinos, nós precisamos entender o seguinte, que para Israel e para os Estados Unidos, a ideia basicamente, e demais aliados, a ideia basicamente é tentar acabar com dois problemas. Um é a questão palestina, principalmente em Gaza. Tá? Gaza é Mediterrâneo. Gaza para eles é mais importante que a Cisjordânia, apesar de ter água na Cisjordânia, apesar da Cisjordânia ser mais desenvolvida, sabe? Gaza é mais importante que tem o Mediterrâneo. Tem o caminho do gás do próprio Israel, do Líbano, para o Chipre, para a Itália, tem toda a complexidade da navegação, a eventual criação no canal Ben Gurion, a eventual criação no corredor de Davi com o petróleo do Kurdistão iraquiano, a eventual questão, inclusive, da alternativa para o canal de Suez, mesmo o canal de Ben Gurion sendo mais longo e mais custoso. Então, assim, Gaza para eles é infinitamente mais importante. Mas seria uma forma de resolver essa questão de Gaza e do Mediterrâneo e resolver a questão do Irã. Resolver a questão do Irã é, de alguma forma, suprimir os seus alicerces de apoio. Iraque, setores no Iraque também, tá? Não é o Iraque inteiro. Setores do governo iraquiano, setores das forças de segurança iraquianas, setor do Iraque do centro-sul para baixo. A Síria, 70% do território hoje é controlado pelo governo, e o governo tem fortíssima influência em Teherã, tá? E o Hezbollah. Então, talvez tentando matar dois coelhos com uma só cajadada. Tá claro? E a aposta é muito alta. Obrigado, Antônio de Cássia. Obrigado, Francisco. Gente, vamos dar o like, por gentileza. Sidney Lopes, boa noite, Rogério e comunidade. Infelizmente, caminhamos para o acirramento do conflito. É o que parece, Sidney, porque Israel está numa situação muito difícil. Ou tentar algum tipo de negociação, que eu também não sei de que matiz seria, que encerrasse completamente o conflito. Mas eu não sei se vão conseguir achar um denominador que deixe com que, mesmo que porque isso o Netanyahu cai, isso é certeza, tá? Mas deixe Israel num cenário de relativa estabilidade. Ó, tentamos tomar Gaza, não deu, sabe? Tá complicando, tá abrindo outras frentes, e a questão do Irã depois a gente resolve.